Boa tarde, Sandra. Boa tarde, meus alunos. Hoje, então, nós estamos com mulheres na educação físico-escolar. Nosso programa e nosso trabalho educação físico-escolar adaptada na formação de professores. Apresento para vocês hoje a professora Sandra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada, Serginho, pelo convite. Estou com muita saudade de você, das suas formações. Você faz muita falta para a gente no Estado. Eu tenho 49 anos, mais um pouquinho, estou nos 50, meio século. Em setembro faço 50. Eu estudei sempre em escola pública, em toda a minha formação básica, desde a pré-escola até o ensino médio. Eu estudei em escola pública. Depois eu prestei vestibular para educação física. Primeiramente prestei para medicina, não passei. Segunda opção, educação física. Aí passei, iniciei meus estudos na Universidade de Taubaté, na Unital, em 89. Eu fui a última turma dos 3 anos. Na verdade, a primeira turma dos 4 anos na Unital. Depois eu precisei pedir transferência para a FEFISA, e a FEFISA foi minha última turma dos 3 anos de formação universitária. E aí, nesse inteirinho, eu tive que fazer 7 adaptações. Como na Unital já eram 4 anos, na FEFISA 3, e 7 adaptações daquele ano. Passei um bocado. Mas tive grandes professores, que acho que muita gente aí conhece, como o Baldassim, de handebol, Santo Baldassim, a Maria Rodrigues, enfim, tive grandes professores. E escolhi educação física, porque eu sempre gostei de esporte, mas não pelos professores de educação física que eu tive. Não tive muitos bons professores, não. Um ou outro, que eu me lembro, a professora Regina, que me ensinou bastante coisa, mas não foi minha referência para fazer educação física, meus professores, infelizmente. Então, eu quis me formar e dizia assim, eu quero ser uma professora não como os professores que eu tive, né? E eu fazia voleibol desde criança, na rua mesmo, naquela época não tinha tanta escolinha, tanta formação assim. Então, nós tínhamos um time, compramos uma bola, compramos uma rede, depois alugamos uma quadra. Então, eu treinava de sábado e domingo com essa turminha e eu aprendi praticamente os fundamentos do voleibol sozinha. E aí foi minha formação. Iniciei no governo do Estado de São Paulo em maio de 93. E desde então, eu estou no governo do Estado, fiquei na sala de aula por 6 anos, se eu não me engano. Depois eu fui convidada para ser ATP na época, assistente técnico pedagógico na diretoria, na disciplina de educação física. Na verdade, eu até ocupei o lugar da Sônia, que eu acho que fez uma entrevista com vocês a semana passada, a Sônia de Virges. E ela saiu e me indicou para a função dela. Desde então, eu estou na diretoria. Na verdade, desculpa, não foi... Foi em 2001 que eu entrei na diretoria. No Estado 93, na diretoria em 2001. E desde então estou aqui como PCNP. Agora a PCNP, né, nós passamos por 3 nomenclaturas durante esses 20 anos. ATP, assistente técnico pedagógico, PCOP, professor, coordenador da oficina pedagógica, e agora somos PCNP, professor, coordenador do núcleo pedagógico. Então, eu auxilio os meus professores de educação física na parte pedagógica, na parte esportiva. Dentro do governo do Estado, nós temos ACD, Atividades Curriculares Esportivas. Então, eu sou responsável
para acompanhar essas OCDs dentro da diretoria Leste 5. Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, eu organizo a fase de diretoria de ensino, e a parte pedagógica do currículo, desde os anos iniciais até o ensino médio. E dentro desses 20 anos eu aprendi muito nas nossas orientações técnicas, inclusive o Serginho foi o nosso grande professor, nosso mestre, né? Aprendi muito com ele, muito mesmo. Até agradeço, viu, Serginho? Fico até emocionada, porque você faz muita falta para a gente. Mas estamos aí. É um pouquinho da minha vida. Eu amo educação física, amo o que eu faço. E falta pouquinho para aposentar, 7 anos. Já estou aí na aposentadoria. Estou à disposição aí para pergunta, e a gente vai falando, vou falando da minha vida aí durante essas perguntas de vocês. Muito bem, quem vai entrando? Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, meu nome é Felipe, bom, você já sabe, perdão. Aparece aí na tela. Eu fui atleta de handebol por muito tempo, conheço o Baldassim, mas eu queria saber, na verdade, professora, como eram suas aulas de educação física, que a senhora citou que não eram bons professores, mas eu queria saber como é que era, para a senhora contextuar, por favor. Então, os meus professores, não todos, tá? Eu tive alguns professores bons, mas durante a minha quinta série, na época, né? De quinta à oitava série, e do primeiro ao segundo, do colegial naquela época, hoje ensino médio, assim, meus professores, eu não tive fundamento, eu nunca tive handebol na escola, nenhum dos meus professores me deram handebol, fui aprender na faculdade. E ainda mais que o Santo, né? Ele era bem terrível. Eu não sei se eu saí sabendo menos do handebol na faculdade ou se eu aprendi na faculdade. Eu me apaixonei pelo handebol quando eu entrei na diretoria de ensino, que eu participava dos jogos escolares, eu fui aprendendo do handebol. Mas, na verdade, eu vou contextualizar uma história aqui para você. Quando eu iniciei no governo do estado dando aula, eu iniciei nos anos iniciais. Tive um grande... Porque a gente sai da faculdade, falei, e agora? Vou dar aula, como é que eu dou aula? A gente sabe, né? E eu tive um grande professor, né, na primeira escola que eu lecionei, foi professora Irene Ribeiro. Hoje é a escola da minha diretoria, e hoje é uma escola de programas de ensino integral, é PEI. Mas, na verdade, eu iniciei dando aula para os 4 anos, para os anos iniciais, e aprendi lá com esse professor. Então, eu fui aprendendo, na verdade, com os colegas a dar aula, porque eu não tive base de formação de professor. Nossa, eu quero dar aula assim como essa professora. Não. A única professora que eu me lembro que me ensinou alguma coisa foi a professora Regina e a professora Arlete, que me ensinaram voleibol, dava aquecimento, assim, toda a educação física lá atrás, tradicional. Mas eu nunca soube de fundamento, não sabia nem que era fundamento das modalidades esportivas, né? E aí eu vou contar uma experiência para vocês, depois que eu iniciei a minha carreira dentro do governo do estado, eu fui dar aula numa escola, chama-se, né, ainda existe, professora Maria de Lourdes Rosário Negreiros. Era uma escola que de manhã funcionava o primário, que hoje são os anos iniciais, à tarde, quinto, 8º ano, e à noite colegial. E eu peguei uma turma de treinamento de handebol, que eles tinham tido um excelente professor, o Marcelo, que sabia tudo e mais um pouco de handebol, e eu não sabia nada. Como eu tinha mais pontuação que ele, eu peguei aula primeiro que ele. E eu cheguei e falei, o que eu vou fazer? Eu não sei nada de handebol. Sei o que eu aprendi na faculdade, lá né, o básico. Bom, o que eu fiz a primeira vez? Eu sentei com eles na quadra, em roda, dentro do círculo central da quadra. Falei, é o seguinte, galera,
não sei nada de handball. Tive handball na faculdade? Tive, mas a gente não sai sabendo tudo da faculdade. Falei para eles, vocês vão ter que me ensinar a dar aula de handball, porque eu não sei. Foi a primeira conversa que eu tive com eles. Eu fiquei com essa turma 4 anos. E nós fomos campeões da diretoria, fomos campeões da INTBE, porque os meus alunos me ensinaram a dar aula de handball. E eu me apaixonei pelo handball, adoro até hoje. Aliás, estou com a camisa da Confederação de Handball. E assim, foi uma das minhas experiências. Então, eu não tive muita referência, eu não posso falar para você como que eram minhas aulas de educação física. Eu estava dando uma orientação técnica no final do ano passado para os coordenadores de escola. Então, era da área de linguagens e eu, na minha parte, que eu faço parte da equipe de linguagens, fui falar alguma coisa da educação física. Eu tive um depoimento de uma coordenadora, ela é um pouco mais nova que eu, e ela morava no meu bairro, a gente estudava na mesma escola, só que eu, em anos acima dela, acho que uns 2, 3 anos, eu era mais velha que ela. Então, eu estava, tipo, no primeiro colegial, ela no 8º, 7º ano. E aí ela deu um depoimento nessa orientação técnica, que a mesma professora dela de educação física era minha. E ela falou que ela aprendeu voleibol comigo e não com a professora. Porque a professora deixava... Sabe aquela famosa, infelizmente, a gente tem a opinião alheia que nós, professores de educação física, jogamos a bola na mão do aluno e nos damos aula? Eu tive professores assim. Então, ela deu uma opinião, um depoimento. Eu fiquei bem feliz. Ela falou, eu aprendi voleibol com você, que é a nossa professora, ela falou o nome, não vou falar aqui, jogava a bola lá, deixava a gente na quadra sozinho, e você ia lá e ensinava o voleibol pra gente. Então, assim, a gente aprende com o aluno, principalmente, aprende com os colegas, e é isso. E eu não gostaria, infelizmente, ainda hoje, em 2020, nós temos professores assim, que infelizmente jogam a bola na mão do aluno e não ensina nada. Não é só o jogar bola, você pode jogar futebol o ano inteiro, desde que você saiba para quê, quando e por que você está fazendo isso. O que significa tudo que você aprende dentro do voleibol, fora dos muros da escola. O que você vai usar naqueles movimentos que você usa no futebol para a tua vida, né? Então, eu gostaria que isso mudasse na educação física. Vocês que estão se formando agora, tenham isso em mente, né? O que eu aprendo dentro da escola que eu posso usar fora dos muros da escola, que eu posso usar no dia a dia? O que a educação física contribui para a minha formação enquanto ser humano, para a minha formação enquanto a sociedade? No que a educação física implica nisso? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, obrigado, viu? Você sabe que nessa tua fala, a Georgia veio semana passada, né? E ela fez um comentário nessa linha, falou assim, até você, Serginho, a gente sofreu muito com uma geração que veio antes da gente, que tinha a fama de largar a bola na mão dos alunos e isso era aula. Né? E hoje ainda você aponta isso como um problema de muitos professores na sua região, né, Sandra? Na verdade, eu tenho alguns dentro da minha diretoria, eu tenho o privilégio de conhecer 90% dos meus professores dentro da Leste 5. Nós temos 76 escolas, de todos os segmentos, anos iniciais, finais e médio, PEI, ET. E como eu estou há 20 anos aqui, e eu tenho muito contato com os meus professores, a gente tem uma relação muito boa, e eu conheço um por um. Eu sei qual tem dificuldade, qual não tem, o que trabalha legal, o que precisa melhorar. Então, na minha região, eu sou bem privilegiada, eu tenho bons professores, e eu sou meio brava, né? Você me conhece. Então, eles são muitos parceiros meus, eles são bem bacanas. Me ouvem bastante, e a gente tem muita troca.
Muito bem, quem vai entrar? Eu falei que eles são um pouco tímidos no começo, mas depois eles vão perguntando. A paixão pelos jogos, Sandra, que você acaba dividindo tua vida, né? E eu tenho muitos alunos que são egressos, fizeram o primeiro curso de esporte e depois vieram agora para a licenciatura. Na nossa época era tudo junto, né? E hoje eles têm cursos separados. E você também contribui muito na parte dos jogos escolares. Explica um pouco para eles o que é a ACD, como é que a ACD funciona. A ACD é Atividade Curricular Desportiva. Então, dentro do governo do Estado, nós temos aulas de ACD que são atribuídas a esses professores. O que é essas aulas? São modalidades esportivas que dentro do governo nós podemos montar uma turma de ACD de atletismo, damas, tênis de mesa, xadrez, voleibol, handebol, basquetebol, ginástica rítmica. Não lembro mais, você lembra mais alguma, Sérgio? Acho que tem mais uma que eu não estou lembrando. Não sei se tem natação também, né? Não tem. Não, né? Não, acho que só para as escolas do Estado que tem piscina, mas são muito raras. Do universo de 5.600 escolas, umas 10 tem piscinas. Então, essa ACD, os alunos, é por adesão, né? Tem que ter no mínimo 20 alunos, não pode ter menos que 20 alunos na turma. E essas aulas são, depois que a escola monta, vai para a diretoria para aprovar esse projeto de ACD, tem o aval meu, do PCNP, do supervisor da escola, do dirigente regional de ensino. Aí essa aula vai para atribuição, se já existe esse professor na escola que que pode pegar essas aulas já são atribuídas a ele dentro da escola, se não, vai para o processo de atribuição nível diretoria de ensino. E aí esses alunos têm que estudar no contraturno, por exemplo, se eles estudam de manhã nas aulas regulares, eles só podem fazer atividade curricular esportiva à tarde ou à noite, né? E vice-versa, se estudar à tarde, faz de manhã ou à noite, enfim. Então, são aulas específicas daquela modalidade que foi aberta àquela turma. Então, eles só têm aula daquilo, só de voleibol, só de handebol, só de atletismo. E aí pode ser gênero masculino e feminino. Nas modalidades coletivas, não podem ser mistas. Então, a escola pode ter um voleibol masculino da categoria infantil, um voleibol feminino da categoria infantil. As aulas mistas podem ser tênis de mesa, xadrez, damas e atletismo. Então, essas são as ACDs. Infelizmente, nós temos poucas ACDs, a cada ano está diminuindo por conta do próprio processo de atribuição, da legislação de atribuição. O professor, primeiro, ele precisa esgotar as aulas regulares, né, para depois atribuir as ACDs. Então, o efetivo, ele tem o máximo de turma de ACD que ele pode pegar, se eu não me engano, são 3, ele não pode ter mais que 3 ACDs. O categoria O não pode pegar ACD com aulas livres. Então, aí não existe professor. Aí a turma acaba fechando. Este ano, 2020, eu já fechei 3 turmas de ACD por falta de professor. Não tem profissional. Por conta da burocracia da legislação de atribuição. Categoria O não pode pegar, o F tem que esgotar a aula regular, o efetivo esgotar a aula regular. Então, acaba não podendo pegar e o O não pode, e aí isso vai diminuindo. Para vocês terem uma ideia, na diretoria de ensino, lá F5, a gente já teve por volta de 220 turmas de ACD. Hoje, está me ouvindo, Sérgio? Sim, sim. A sua câmera desapareceu.
nós, na diretoria Leste 5, já tivemos umas 220 turmas do ECD, dentre essas modalidades e categorias. Hoje, eu tenho 42 turmas de ECD. Então, é difícil. Isso implica também nos jogos escolares. Não é obrigatório participar dos jogos escolares quem tem turma de ECD. E o contrário também. Você não precisa ter turma de ECD para participar dos jogos escolares. Mas acaba 90% da participação dos jogos escolares do Estado é de quem tem turma de ECD. Então, a participação nos jogos está diminuindo. Eu tinha jogos aqui na fase de diretoria de ensino, 200 e poucos jogos. Hoje, o meu infantil, que é o número maior de jogos que eu tenho, 80 jogos, 90 jogos de todas as modalidades e competições. Você somando todas as modalidades, fazendo a tabela, o sorteio. Hoje eu tenho 90 jogos, 80 jogos. O pré-mirim, que é a base, que deveria estar bombando, tenho 20 jogos, 23 jogos. Uma semana eu acabo o campeonato, que durava 1 mês e meio para mim. Então é muito triste ver essa caída, né, do esporte. E eu acho que isso também tem a ver um pouco com a sociedade, né? A sociedade mudou demais e o esporte não é tão valorizado. Hoje é só o futebol que aparece. Embora outras modalidades estão começando a passar na mídia, né? Porque o que passa na TV é que eles dão maior importância. Então, você quase não via jogo de handebol. Hoje você vê um jogo de handebol, quem tem TV paga, quem não tem, passa handebol. Então, é difícil, né? Você vê essa decadência aí dentro das escolas, no esporte. Eu tenho estudado com uma colega de fora sobre a participação feminina no esporte escolar na América Latina, né? Então, América Central, América do Sul. E a participação feminina, se você pegar, a gente começa aqui, temos estudos que mostram que em mídia, a participação masculina na televisão, ela tem 40%, ela tem 100% da mídia, enquanto que as mulheres têm de 30% a 40% de acesso à mídia. Você haja vista a nossa seleção brasileira até hoje, né? Se você vê o público que assiste o futebol feminino, é bem menor do que quem assiste e a o futebol participação masculino. feminina nos jogos escolares tem caído drasticamente. Nós fizemos um estudo dos últimos 5 anos da categoria menino em São Paulo, e a gente vê que assim, no ano de eleição ele sobe. Passou o ano de eleição, investimento público, investimento político cai, e a curva cai muito da participação das alunas, também das meninas, mas a participação das meninas cai muito em relação aos meninos. Sempre foi, viu, Sérgio? Sempre foi, desde a minha época de estudante. Quem praticava esporte, 70% era masculino. Né? É até engraçado, quando eu fui fazer faculdade de educação física, aí eu vou indo e voltando, estava lembrando. Quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer faculdade de educação física, ele virou um bicho. Primeiro que eu ia ser professora, e professor já não ganhava coisa nenhuma, ele queria que eu fizesse outra coisa sem ser professor ou educação física, né? Aí depois, quando eu disse que ia fazer faculdade de educação física, aí piorou. Ele falou, eu não vou pagar faculdade para você. Vai ser professor, vai ganhar uma mixaria e ainda vai jogar bola. É macho que joga bola. Ignorância pura, sabe? Então, meu pai não me motivou a fazer, não. Minha mãe, sim. Minha mãe me motivou a fazer educação física. E, no entanto, hoje ele fala, olha, se não fosse você aí no governo do Estado, você agora tem seu salário fixo aí, tem estabilidade, né? E eu não queria que você fizesse educação física. Engraçado, né? Hoje ele tem outra visão. E na faculdade, como é que era?
Sérgio, eu não tive problema assim na faculdade. A minha turma, na Unital, porque o primeiro ano eu fiz na Universidade de Taubaté. Depois eu tive a morte do meu irmão e eu precisei voltar para São Paulo. E aí eu fui para a Fefisa. Mas na Unital era tranquila, minha turma era mista, a sala era mediana, tinha bastante mulheres, bastante homens na minha sala. Agora, na Unital já era dividido. Na Unital, na minha época, só tinha mulheres, eu estudava à tarde, só tinha mulheres, e a turma dos homens era separada, a gente não fazia com os meninos, por exemplo. Ainda existia, lá em 89, nessa época, a nossa turma não era mista, na Unital já era, na Fefisa não. Então, a minha turma era só de mulheres. Eu não tive na Fefisa, nos 2 últimos anos que eu fiz na Fefisa, eu não fazia faculdade com os meninos. Matheus, quer falar, Matheus? Gostaria de perguntar sobre a relação, ela teve alguma relação com a educação física com o aluno inclusivo da carreira? Não, eu não tive. Eu dei aula 6 anos só, Matheus. Depois eu já fui para a diretoria de ensino. Mas eu não tive, nesses 6 anos, aluno com deficiência, em nenhuma. É isso que você me perguntou, né? Qualquer Não situação tive. de inclusão, mas você não teve como professora, mas você é formadora de professores. Não, então, daí ia completar. Então, como professora, eu não tive. Agora, como formadora de professores, a gente trabalha esse tema. Ainda é bem difícil, inclusive semana passada, a minha TPC com os professores foi Educação Física Arte e Educação Especial. Nós temos 2 especialidades de Educação Especial na diretoria de ensino, que são especialistas, né? E elas participaram da minha TPC. E é um tema muito difícil, porque, primeiro, que nós não fomos formados na universidade, em nenhum sentido, com inclusão de deficiência. E os cursos que nós tivemos ao longo dos anos no Estado até foram bem significativos, mas não teve continuidade. Então, é difícil você formar num tema que você não é especialista. Você teve algumas orientações técnicas. Então, ainda hoje, Sandra, na minha visão, vejo que o Brasil está engatinhando ainda a educação inclusiva de deficiência. Quando eu falo de educação inclusiva, não é só de deficiência, é educação inclusiva do obeso, do tímido, sabe, de pessoas que têm dificuldade, não por deficiência, mas que têm dificuldade por vergonha. A inclusão, ela não é só na deficiência auditiva, física, visual, intelectual, né? A inclusão da sociedade como um todo, do próprio negro que é discriminado, né? Então, a gente está engatinhando muito ainda na educação inclusiva. O Brasil precisa muito o que aprender e estudar na educação inclusiva. É um tema muito difícil de trabalhar, pelo menos por minha parte, por conta de eu não ser especialista. A gente estuda, busca os registros das formações que tivemos nesse sentido, no CAP, que é um órgão do governo do Estado, que é exclusivo de educação especial, mas mesmo assim ainda é bem difícil formar, porque você não domina o assunto, você não sabe as deficiências ao fundo, né? Então fica mais difícil. Mas a gente conta aí com os colegas, especialistas, que estão sempre nos apoiando aí nas nossas formações. Oi, Sandra. Oi, Daniel. Oi, desculpa não aparecer, a câmera do meu celular pifou de vez. Eu queria voltar só ali na questão
da parte do esporte, você falou que na LEG 5 atualmente tem bem menos do que tinha antes, né? Eu queria saber se é por conta de falta de adesão dos alunos em si ou do interesse dos professores, ou até mesmo falta de professor. Porque eu disputei por 5 anos as Olimpíadas Escolares do estado e na época tinha muita gente, tipo, tinha muitas escolas. A gente ia fazer rodada em outra escola e, tipo, ficava cheio, muita gente. E eu queria saber se foi, tipo, por falta de interesse dos alunos, dos professores, ou falta de disponibilidade. Na verdade, Daniel, é um pouquinho de tudo. Menos de professor. O professor tem interesse, mas, como eu falei, por conta da legislação de atribuição, acaba dificultando que os professores peguem essas aulas. E também a gente depara muito com a falta de interesse do aluno. As turmas de ACD têm diminuído bastante, porque, assim, os jogos escolares, ele começa mais ou menos em março e vai até novembro em todas as suas fases e categorias, né? Então, por exemplo, a categoria Mirim é a primeira. Antigamente era o infantil, que começava primeiro, depois o Mirim. Aí, como mudou os jogos brasileiros, acaba afetando os estaduais. Então, primeiro é a categoria Mirim. Acaba o campeonato, eles não querem continuar treinando, eles acham que não precisa mais. Pelo contrário, né? Eles têm que continuar treinando para o ano que vem eles serem melhores. Então, tem o desinteresse dos alunos de continuar frequentando as aulas de ACD pós-campeonato. E a gente também tem um grande problema da categoria infantil, que a categoria infantil vai até 17 anos. Eles começam a trabalhar. Quando eles começam a trabalhar, eles não conseguem participar mais dos jogos, nem das aulas, que são no turno direto deles. Então, também tem uma grande caída na categoria infantil por conta do trabalho. Hoje, os adolescentes, eles começam a trabalhar muito cedo, né? Até mesmo para ajudar a família na questão econômica dentro de casa. Então, também esse é um dos motivos que tem diminuído bastante a participação aí nos jogos escolares. Eu entendi. Professora, e o professor que pode assumir essas turmas, ele precisa ter mais algum curso, como bacharel, ou só licenciatura? É só licenciatura. Ele tem que ter, quer dizer, eu não sei agora, né, Serginho? Eu não sei como é que está aí. Eu não entendo muito desse bacharel de licenciatura. Eu sou formada em licenciatura plena. Eu não sei a diferença hoje, que eu não estou muito a par aí da universidade. Mas ele precisa ser formado em educação física. Ter licenciatura. Licenciatura, né, Sérgio? Ele atua na escola, nas funções de professor de educação física escolar, com licenciatura. Sim. A não ser se você pegar algumas escolas particulares que, fora do horário do professor de educação física, contratem alguns bacharéis especialistas para oficinas. Mas na rede pública, estadual e municipal, esta função da educação física é ocupada pelo profissional de educação física. Exato. Que é licenciado. As particulares até contratam treinadores, na verdade, né? Falar com treinadores, não com professores. E não entra no cômputo da carga horária da grade comum nacional. Uhum. Porque senão tem que ser o licenciado. É isso. Ô, Sandra, você na tua região tem o Guerino Raso, por exemplo, que é um assunto que vai mais para o segundo semestre deles, mas que é a inclusão do aluno migrante, refugiados, né? Eu queria que você contasse um pouco para eles o que a tua região atende.
Então, essa escola que você citou, a gente tem muito aluno boliviano, né? Uma região muito grande ali no Belém, no Brás, tem muito aluno boliviano, e é uma dificuldade, porque eles chegam, não falam a língua, a cultura deles é totalmente diferente, então os professores penam um pouquinho, mas eles são super participativos na turma. O Serginho foi lá uma vez, teve a gente tinha um programa de basquete lá, eu não lembro o nome do programa, Serginho, que você coordenava. Projeto Gibi. Projeto Gibi. Então, algumas escolas nossas tinham esse programa, e com participação de atletas da seleção brasileira que iam lá dar aulas sobre a modalidade, e a gente atendia essa comunidade bem carente aí e lá é uma escola carente, né? É uma escola de tempo integral, os alunos ficam das 7 da manhã às 16 horas na escola, eles almoçam na escola, e aí a gente tem essa dificuldade aí com o aluno boliviano, mas nada do que a gente não consiga suprir aí no trabalho pedagógico. Eu lembro que em algumas visitas eu me deparei com uma família de Angola que veio para o Brasil. E o menino mais velho, acho que tinha 8 anos, fazia parte lá era turma dos anos iniciais, lógico, e o repertório motor dele era de uma habilidade que os outros ficavam boquiabertos, né? E aí ainda eu conversava um pouquinho com a diretora e com a vice, porque a vice era um tempo a professora de educação física também, esqueci o nome dela. E a questão, assim, o quanto que a nossa criança no Brasil está chegando na escola com um déficit, uma perda de repertório motor. Imenso. E uma criança que veio de uma região de Angola, muito mais carente, mas com uma experiência e um repertório motor muito mais vasto. Então, eu costumo falar para eles, para os nossos alunos aqui, que a questão de repertório motor, ela também é um motivo de exclusão, que você falou, a inclusão é muito maior que a deficiência. Mas se você não se sente habilidoso para participar, você também se exclui, ou o grupo acaba te excluindo das aulas. Com certeza. E aí eu queria que você comentasse um pouco como é que você tem enxergado o caminhar da educação física, pensando-se que uma criança que veio de Angola tem um repertório motor muito melhor que uma criança brasileira. O que a educação física tem feito ou ela não tem feito? Ela tem ajudado ou ela pouco tem contribuído no próprio aspecto de aprendizagem do movimento? Sérgio, primeiro eu penso que essa diferença de habilidade, as crianças mais carentes, elas têm a maior oportunidade de brincar na rua. Hoje, as nossas brincadeiras de rua precisam ser resgatadas. Primeiro, que em muitos lugares não existe mais espaço urbano, né? Os espaços estão dentro de casa, apartamentos, e as quadras do apartamento são minúsculas. Então, não existe mais aquela brincadeira de rua onde você desenvolve todas as suas capacidades físicas e motoras, né? Porque na brincadeira de rua a gente acaba desenvolvendo diferentes habilidades, diversas coordenações, e hoje não existe mais. Eu vejo por aqui, eu moro numa rua sem saída, então no meu bairro, ainda as crianças aqui da minha rua brincam na rua. Eles brincam de bola, de pega-pega, de esconde-esconde. Você não vê mais isso nos grandes centros urbanos. Você só vê isso nas periferias, no fundão da Zona Leste, no fundão da Zona Sul. Então, eu acho que isso acaba impactando um pouco na aprendizagem dos alunos. Eles chegam sem repertório motor. Eu não sei na educação infantil como é que eles têm trabalhado a parte sensório-motora da educação física, que essas crianças
chegam para nós nos anos iniciais, eles não têm noção de dentro, fora, perto, longe, forte, fraco. Eles não têm lateralidade. A gente tem alunos do ensino médio que não sabe quicar uma bola, não tem habilidade, não tem a noção da força que ele tem de pegar uma bola. Ele não tem habilidade. Então, eu trabalho muito com os meus professores nas orientações técnicas sobre essas capacidades físicas. Se a criança não, se o adulto chega lá sem habilidade, sem coordenação nenhuma, é porque não foi trabalhado desde a sua infância, né? Então, são vários contextos que colaboram para que esses alunos cheguem sem habilidade. Primeiro, a falta de espaço e de oportunidade para brincar. Eu posso não ter espaço, mas eu posso brincar em casa. Meus pais podem me estimular a brincar, e hoje não tem. Hoje a maioria dos pais trabalham fora, então os alunos ficam praticamente o dia inteiro na escola. Não tem essa interação. Eu vejo pelo meu filho. O meu filho, ele sempre foi estimulado a brincar. Desde bebezinho, meu pai brincava com ele. Meu filho tem uma coordenação motora, ele é ambidestro. Meu pai brincava com ele, jogava bola com ele forte, alto, plano alto, médio e baixo. Então, ele foi estimulado a isso. Hoje, as nossas crianças não têm. Então, elas já chegam com essa defasagem para a escola. Então, o professor de educação física, ele tem que ter o discernimento de ele trabalhar essas habilidades, essas capacidades físicas e motoras. Mas isso tinha que ter acontecido lá nos anos iniciais. Eu dou aula para o 9º ano. E aí, meu amigo, você vai ter que resgatar isso de alguma maneira. Você não consegue avançar no currículo, porque o nosso currículo ele é em espiral, né? Você depende lá do que você aprendeu do outro ano para você melhorar no ano seguinte. Então, de alguma maneira, o professor vai ter que resgatar isso. Mas eu vou ter que dar essas noções de lateralidade, de espaço, vai ter que dar. Se ele não tiver esse mínimo dessa base, você não consegue desenvolver qualquer outra coisa. Então, eu falo sempre isso aos meus professores, independente do segmento que você lecione, até nos finais iniciais ou ensino médio, para você continuar a dar as suas aulas, aplicar seu currículo, você vai ter que resgatar de alguma maneira essa defasagem que esse adolescente, que esse aluno teve. Então, as minhas orientações também, eu sempre vou nesse sentido, né? Você não avança se você não resgatar o que você não aprendeu, né? Nosso tempo já está chegando praticamente ao fim. Antes de eu fazer um bate-bola rápido que a gente tem, eu queria que você contasse um pouco para minhas crianças sobre o que tem sido feito na pandemia, né? E até os exemplos que você me passou ontem. Nossa, eu tenho trabalhado 3 vezes mais, viu, meninos, na pandemia. Eu não aguento mais computador, reunião no Teams, reunião não sei aonde, a TPC tudo online. Então, assim, eu acho que eu não sei os outros estados, eu não tive nem tempo de pesquisar, mas o governo do estado de São Paulo, ele deu um passo bem grande aí nesse centro de mídias. Foi tudo a toque de caixa, né? Eu acho que está todo mundo aprendendo ou reaprendendo a aprender, né? Está aprendendo a aprender, aprendendo a estudar, aprendendo a pesquisar, reaprendendo. E eu, de verdade, não gostaria de estar na pele nem do governador, nem do prefeito, nem do presidente da República. Porque é muito difícil você ensinar online, principalmente na nossa área, né? Na nossa disciplina. Educação física é o tete-a-tete, é o movimento, é o fazer, é o você ver fazer. Então, está difícil, mas os professores estão dando conta com as nossas orientações, sugestões, um tem ajudado o outro. Então, os professores gravam orientações, gravam vídeos curtos, né, e mandam para eles. Os professores formulam atividades relacionadas ao currículo, relacionadas
a prática esportiva de ACD, voltado para a modalidade, para que eles possam fazer atividades, desenvolver o professor. Então, tem sido dessa maneira. Mas tem aluno que não tem celular, não tem acesso à internet? Temos. Infelizmente temos, e não são poucos. E aí, o governo está ajudando aí as escolas a imprimir atividades, os pais vão buscar na escola. Então, cada escola se organiza de acordo com a necessidade do seu público. Muitos estão usando a plataforma Teams, outros o Google Classroom, Facebook. E aí eu tenho umas escolas em comunidades bem carentes, que eles não estavam conseguindo atingir esses alunos que não têm acesso nenhum. Por mais que o governo tenha feito aí uma parceria com as companhias de telefonia celular, que quando eles usam o centro de mídias SP, eles não gastam dados móveis dele, é tudo patrocinado pelo governo, mas muitos não têm acesso, né? Não tem celular, é o celular do pai, o pai está trabalhando. Então, essas escolas minhas fizeram uma parceria com uma rádio, se eu não me engano, a Rádio Everest, não tenho certeza, e aí o professor vai, grava o programa, às vezes é ao vivo, e aí os alunos pegam aquelas orientações via rádio. Olha aí o rádio voltando nessa pandemia, né? Então, nós temos nos virado de diversas maneiras, um ajudando o outro, somos 91 PCMPs no estado de São Paulo, então a gente troca bastante figurinha pelo nosso grupo, e aí um vai ajudando o outro. E a orientação é quando voltar, a gente vai ter que resgatar o que não foi aprendido no primeiro bimestre, agora estamos iniciando o segundo, e aí a gente não tem muita certeza do que virá. Mas é dessa maneira que nós estamos nos interagindo aí com os nossos alunos e com os nossos professores. Muito bem, minha querida. Agora é o momento do bate-bola. Eu faço algumas perguntas, afirmações, e você vai responder e pronto. Olha, ai meu Deus, ai que medo. Serginho é bravo, viu? Ele é bravo com vocês? Imagina, pergunta se eu sou brava. Sabe que eu não sou brava. Lembrança a ser apagada. A morte dos meus irmãos. Lembrança a ser guardada. Nascimento do meu filho. Quem é a Sandra? É uma mulher alegre, embora todas as adversidades que a vida já deu, já passei tanta responsabilidade com idade que não era para passar. Eu sou feliz, sou alegre, adoro tomar cerveja, adoro dar aula, adoro dar orientação técnica e amo educação física e amo minha vida. Faria tudo de novo? Sim. Suas forças. Não entendi? Suas forças. Minhas forças, minha mãe, meu pai, meu filho e minha religião. Uma esperança. Que essa vacina chegue o mais breve possível. Um país. Brasil. Família. É a minha. Educação física. Amo. Esporte. Futebol, voleibol, handebol. Um sonho. Um sonho. Que a desigualdade nesse país, principalmente, acabe. O que você objetivou fazer em educação física depois que você se formou? Você alcançou? Tem alcançado? Sim, cada dia mais, me formando, me reinventando, me aprendendo dia a dia. Um objetivo seu daqui para frente? Daqui para frente?
eu quero viajar bastante ainda. Com a minha mãe, eu amo viajar. Em relação à minha vida pessoal, viajar. Em relação à minha vida profissional, me aprimorar cada vez mais. Eu tenho muito ainda a aprender, muito a melhorar. Um recado que você deixa para os seus meninos e para essas meninas que estão se formando? Que vocês façam sempre com muito amor. Que vocês respeitem sempre todas as pessoas. A gente aprende muito, com alguns mais, com outros menos, mas até com quem a gente aprende menos, a gente aprende. Ou a não fazer igual, ou a ser melhor. Então, que vocês nunca desistam de nada, principalmente dos objetivos a serem alcançados, e que vocês façam sempre, sempre com muita responsabilidade, com muito comprometimento e com muito amor. Se não for com amor, não façam.